O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec. Contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo, e sua aplicação nas diversas situações da vida. Edições Celde. Rio de Janeiro, 2001. Não há fé inquebrantável senão aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto que vossas mãos peguem a lira a que vossas vozes se unam, e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor. Senhor. E podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Introdução. E objetivo desta obra. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o território onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam as suas crenças, porque ela jamais foi o motivo das disputas religiosas, levantadas sempre, e por toda parte, por questões de dogma. Dogma, ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa ou de qualquer doutrina ou sistema. A proposição apresentada é aceita como incontestável e indiscutível na Igreja Católica Apostólica Romana, é o ponto de doutrina já por ela definido como expressão legítima e necessária da sua fé. Nota da tradutora. Aliás, se o discutissem, aceitas nele teriam impar os homens. Em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça é, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade que há de vir, é levantar uma ponta do véu, que oculta a vida futura. É essa parte que será o objeto exclusivo desta obra. Todo mundo admira a moral evangélica, proclama a sua sublimidade e necessidade, mas muitos o fazem por confiança no que ouviram falar sobre ela ou pela fé em algumas máximas que se transformaram em provérbios. Se porém poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem sabem deduzir as suas consequências. A razão disso está, em grande parte, na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, entendimento muito difícil para um grande número de pessoas. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, quer dizer, sem proveito. Os preceitos de moral, disseminados aqui e ali, misturados a grande quantidade de outras narrativas, passam despercebidos. Torna-se, então, impossível compreendê-los no todo, e deles fazer o objeto de uma leitura e de uma meditação distintas. É verdade que foram feitos tratados de moral evangélica, mas a apresentação, em estilo literário moderno, retirou a singeleza primitiva que lhe dava, ao mesmo tempo, o encanto e a autenticidade. Ocorreu o mesmo com sentenças isoladas, reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. São apenas preceitos que perdem uma parte do seu valor.
e do seu interesse, pela ausência de detalhes e das circunstâncias em que foram emitidos. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um Código de Moral Universal, sem distinção de culto. Nas citações conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento. Contrado sua própria condenação, porque a maior parte se apega mais à parte mística que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Da ideia, retirando apenas as partes estranhas ao assunto. Além disso, respeitamos, escrupulosamente, a tradução original de Saci, 2, assim como a divisão por versículos. Porém, em lugar de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível, e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente, segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzissem, tanto quanto possível, umas das outras. A relação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso seja necessário. Esse seria, simplesmente, um trabalho material que, sozinho, teria apenas uma utilidade secundária ou essencial. Era colocá-lo à disposição de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, com vistas à sua aplicação às diferentes situações da vida. Isso é o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral são incompreensíveis, alguns até parecem irracionais pela ausência de um meio que permita compreender o seu verdadeiro sentido. Esse meio de compreensão encontra-se integralmente no Espiritismo, como já puderam se convencer aqueles que o estudaram com seriedade, e como se reconhecerá, ainda melhor, mais tarde. O Espiritismo se encontra, por toda a parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em todas as regiões acham-se vestígios dele nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É por isso que, se a doutrina espírita abre novos horizontes para o futuro, também lança uma luz não menos elucidativa sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, juntamos algumas instruções escolhidas entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos, em diversos países e por intermédio de diferentes médiuns. Se essas instruções saíssem de uma única fonte, poderiam sofrer uma interferência pessoal ou do meio em que foram dadas, enquanto que a diversidade das suas origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda a parte, e que, sob esse aspecto, não há ninguém privilegiado. Nota de Kardec: poderíamos, sem dúvida, dar sobre cada assunto um número maior de comunicações obtidas em inúmeras outras cidades centros espíritas além dos que citamos, mas devemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis, e limitar nossa escolha àquelas que, pela essência e pela forma, combinam mais especialmente com o plano desta obra. Reservando, para publicações posteriores, as que não puderam ser aqui incluídas. Quanto aos médiuns, evitamos nomeá-los na maior parte, foi a pedido deles mesmos que não foram designados, portanto não convinha fazer exceções. Aliás, os nomes dos médiuns não teriam acrescentado nenhum valor à obra dos espíritos, isso seria apenas a satisfação do amor próprio com a qual os médiuns, verdadeiramente sérios, não se preocupam de modo nenhum. Eles compreendem que, sendo seu papel puramente passivo, o valor das comunicações não realça em nada o seu mérito pessoal, e que seria infantil tirar vantagem de um trabalho de inteligência ao qual só prestaram um concurso mecânico. Esta obra é para o uso de todo mundo, nela cada pode buscar os meios de adequar sua conduta moral do Cristo. Além disso, os espíritas aqui encontrarão as aplicações que mais especialmente lhes dizem respeito, graças às relações estabelecidas, de uma forma permanente, entre os homens e o mundo invisível, daqui em diante a lei evangélica, ensinada para todas as nações pelos próprios
Espíritos, não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá, e será incessantemente solicitado, pelos conselhos dos seus guias espirituais, a colocá-la em prática. As instruções dos Espíritos são, verdadeiramente, as vozes do céu que vem esclarecer os homens e convidá-los para a prática do Evangelho. A caridade é o caminho para a evolução. Por favor, deixe o seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. Muito obrigada.